Fala galera! Nessa aula eu quero ensinar vocês a conseguirem imprimir automaticamente com o Python. Sim, para automatizar os seus processos, um deles pode ser de imprimir algum relatório, imprimir alguma apresentação, imprimir alguma coisa para o seu chefe. E se você quiser automatizar isso para imprimir vários arquivos de uma vez ou imprimir automaticamente um arquivo específico, assiste essa aula até o final que você vai aprender tudo. E esse código que você está vendo aqui atrás de mim é o código que faz isso. E bom, se você já quiser pegar ele direto e poder usar nos seus códigos, eu vou deixar o link do download dele aqui embaixo. E aí quando você for descer assim para pegar o arquivo, já aproveita e deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, porque aí você aprende Python com a gente, essa é a vibe. Então vamos lá galera, é o seguinte, para a gente resolver isso daqui eu vou partir de um arquivo em branco. E como que a gente vai fazer esse processo de impressão? Esse processo de impressão ele varia de acordo com o seu sistema operacional. Então o que eu vou usar aqui é o processo do Windows, porque a gente vai usar uma biblioteca chamada Win32, que é uma biblioteca, ou seja, um pacote de código que permite você integrar o Python com as ferramentas do seu computador, as ferramentas do Windows. Então você consegue usar o Python para abrir um arquivo especificamente, você consegue usar o Python para imprimir um arquivo, que é o que a gente vai fazer nessa aula, e assim vai, beleza? Bom, galera, e para usar essa biblioteca, a gente vai precisar instalar ela dentro do nosso computador. Esse processo todo que eu vou fazer, ele funciona tanto no Jupyter, quanto no PyCharm, quanto com qualquer editor de código que você tenha. Então não precisa se preocupar. A instalação, eu vou fazer a instalação no Jupyter, porque é o cara que eu estou usando agora nesse momento, beleza? Então eu vou abrir aqui, ó, o prompt do Anaconda, e aí aqui dentro do prompt do Anaconda, eu vou chegar aqui e vou digitar pip install PyWin32. Então, na hora de instalar ele, a gente instala exatamente com esse nome, que a gente vai instalar o pacote inteiro com todas as bibliotecas que tem o Win32, beleza? E aí, no meu caso, se você reparar, ele já estava instalado, então ele não vai fazer essa instalação, mas no seu caso, ele vai fazer o download disso e vai instalar. Agora, a gente consegue usar. E as bibliotecas do PyWin32, elas normalmente funcionam assim, ó, import Win32, e aí a qual biblioteca você está usando? Win32 API, Win32 Print, Win32 e assim vai. Então se você for, digamos assim, entrar um pouco mais a fundo em todas as ferramentas que você consegue automatizar do seu Windows, né, do seu computador, com o Python, sempre você vai usar essa biblioteca do Win32, beleza? Bom, voltando ao nosso objetivo aqui, o que a gente vai fazer nessa aula de forma prática para você conseguir aprender a integrar o Python com a impressora do seu computador? Basicamente a nossa ideia é a seguinte, a gente tem aqui uma pasta com vários arquivos. Então a gente tem aqui um arquivo cartilha métodos pandas e um arquivo cartilha numpy. E aí, se você quiser fazer o download desses arquivos, na verdade dessa pasta inteira, e colocar lá dentro do seu computador para fazer esse exercício junto comigo, aqui embaixo tem um link, faz o download. E aí você consegue, como um bônus ainda, ganhar uma cartilha do pandas e uma cartilha do numpy que a gente preparou para vocês, beleza? Mas baixa esses dois arquivos aqui, coloca eles dentro de uma pasta no seu computador e vai fazer o exercício junto comigo agora. Então eu peguei um arquivo em branco, tá vendo? Ó, qual é a minha situação? Eu tenho aqui ó, um código em branco, que é esse arquivo inicial, e a pasta imprimir com todos os arquivos dentro dela. Você está vendo que o arquivo do meu código e a pasta estão no mesmo local do meu computador. Eu recomendo que pelo menos para esse exercício você deixe eles no mesmo local, mas aqui durante o vídeo ainda eu vou te mostrar como que você faria para você conseguir adaptar isso, né, digamos, para conseguir imprimir arquivo de qualquer local do seu computador. Então fica tranquilo, baixa os arquivos e vem comigo para a gente aprender a fazer isso. Beleza, para a gente conseguir imprimir então agora os nossos arquivos, a gente vai precisar primeiro importar as nossas bibliotecas, que a gente acabou de instalar lá com o PyWin32. Então quem a gente vai importar? A gente vai importar o Win32 Print e vai importar o Win32 API. Por que isso? O Win32 Print, digamos assim, é um conjunto de códigos que vai permitir a gente selecionar, escolher qual impressora a gente vai querer imprimir e assim vai. O Win32 API é quem permite a gente executar comandos, digamos assim, diretamente no nosso Windows. Você vai entender isso na prática acontecendo, tá? Então a gente vai precisar desses dois caras aqui. Então sempre que você for imprimir algum arquivo usando o Python, você vai precisar importar esses dois caras, o Win32 Print e o Win32 API. E basicamente qual o procedimento que a gente tem que fazer para imprimir? A gente vai ter que primeiro escolher qual impressora a gente vai querer usar, beleza? E depois a gente tem que mandar imprimir algum arquivo. E aí o que a gente vai fazer aqui, basicamente é o seguinte, a gente quer imprimir vários arquivos dentro de uma pasta. Então a gente vai ter que, digamos assim, percorrer todos os arquivos dessa pasta para
mandar imprimir cada um deles. Então aqui, ao invés de mandar imprimir um arquivo específico, a gente vai mandar imprimir todos os arquivos de uma pasta. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer passo a passo isso daqui. Primeiro, como que a gente escolhe a nossa impressora? Para escolher a nossa impressora, a gente vai ter que usar esse comando aqui, ó, win32print, que é essa biblioteca que a gente importou, /enumprinters. Tá vendo? Esse cara daqui, enumprinters. E aqui dentro do parênteses a gente passa o parâmetro 2. Por quê? É um pouco confuso exatamente de como que essa função funciona, a explicação dela não é tão intuitiva assim, mas basicamente se você passar aqui o parâmetro 2, ele vai te dar o máximo de informações sobre todas as impressoras que estão conectadas no seu computador, e esse é o nosso objetivo. Beleza? E aí, isso daqui é, na verdade, a lista de impressoras que estão conectadas no seu computador. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, lista impressoras é o win32print enumprinters. E aí a gente vai visualizar quem é essa minha lista de impressoras. Por quê? Porque aí a gente consegue escolher quem é essa lista de impressoras. E olha lá, se você pegar agora e rodar esse código, olha o que aparece para você aqui, ó. Uma tupla com várias informações dentro dela, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma impressora, é essa daqui, com várias informações dentro dela, que é o OneNote. Então, se você reparar, as informações que aparecem aqui para mim provavelmente vão ser diferentes das informações que aparecem aí para você. Beleza? Então, o que é importante você entender aqui? É importante você identificar o que é cada um dos elementos. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, for impressora em lista impressoras. Acompanha comigo que você vai entender o que eu estou fazendo. Print impressora. O que eu fiz? Eu tenho aqui uma lista de impressoras e aqui eu estou percorrendo essa lista de impressoras e imprimindo cada um dos elementos dessa lista. E olha só por que eu estou fazendo isso. Para a gente conseguir identificar a posição do cara que a gente quer imprimir. Olha só, esse aqui é o nosso primeiro item. O primeiro item ele é justamente o OneNote for Windows 10. O segundo item é o OneNote Desktop. O terceiro item é o Microsoft XPS Document Writer. O quarto item é o Print to PDF e o quinto item, presta bem atenção nisso, o quinto item é realmente a minha impressora. Então a impressora que eu vou querer usar é essa impressora daqui, que é o quinto item dessa minha lista. E o quinto item de uma lista no Python, qual é o índice desse cara? Esse cara é o índice 0, esse cara é o índice 1, esse cara é o índice 2, esse cara é o índice 3, esse cara aqui é o índice 4. Então a impressora que eu vou querer usar é quem? É o item de índice 4 da minha lista de impressoras, beleza? Por quê? Porque o cara que eu vou querer usar para imprimir é esse cara daqui. E aí, o que você faz? Você define quem é essa impressora aqui por meio de uma variável, tá vendo? E aí agora a gente vai rodar um comando que é o win32print.setDefaultPrinter, tá vendo? Esse comando setDefaultPrinter, você tem que passar aqui dentro do parênteses para ele qual a impressora que você quer escolher. Só que repara o seguinte, a informação que você passa aqui dentro não é essa tupla inteira. Essa variável impressora que a gente criou aqui, ela é essa tupla inteira. Mas a informação que você tem que passar aqui dentro do setDefaultPrinter é só o nome da impressora. Qual é o nome da impressora? É esse elemento aqui, ó. Tá vendo? Esse elemento aqui que eu selecionei agora, esse cara é o nome da sua impressora. Esse primeiro aqui, digamos assim, é um código. Esse segundo daqui é o driver da sua impressora. E esse terceiro elemento que tem aqui é o nome da sua impressora. Isso para qualquer um deles, ó. Código, driver, nome da impressora. Código, driver, nome da impressora. Sempre é assim. No seu caso, também vai ser assim, independente da impressora que você está usando. Então, no meu caso, eu vou ter que pegar esse elemento daqui. E esse elemento é quem? Ó, o elemento de índice 0, elemento de índice 1, elemento de índice 2 da impressora. Tá vendo? Então aqui dentro eu vou passar assim, ó, impressora 2. Por quê? Porque eu estou querendo passar só o nome da impressora, tá vendo? Então repara o seguinte, eu vou repetir. Ó, a gente aqui pegou uma lista de impressoras, que é essa lista inteira. Qual a impressora que eu quero? Eu quero selecionar essa impressora daqui. Essa impressora, ele é o item de índice 4 dentro da minha lista de impressoras. Ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Então, esse aqui é o cara que é essa variável impressora. Agora, dentro dessa variável impressora, quem que você tem que passar para o setDefaultPrinter para ele saber qual é a impressora que você quer? Você tem que passar o nome da impressora. E onde está a informação do nome da impressora? No índice 0, no índice 1, no índice 2. Está aqui, no índice 2. Então, é por isso que eu aqui
fiz impressora recebe, né, é igual a lista impressoras de índice 4, para eu selecionar qual era a impressora que eu estava pegando, e é por isso que aqui dentro do parênteses eu passei o parâmetro impressora de índice 2, que aqui é o índice 0, aqui é o índice 1 e aqui é o índice 2. Beleza? Bom, perfeito. Então agora a gente já selecionou a nossa impressora. Então se você, nesse momento, mandar imprimir alguma informação por meio do seu código, ele automaticamente vai selecionar essa impressora daqui, porque você definiu ela como sendo a sua impressora padrão para você imprimir. Beleza? Agora, a gente vai mandar imprimir os arquivos de uma pasta. Só que para isso, a gente precisa conseguir ler esses arquivos que estão dentro dessa pasta. E para ler vários arquivos dentro de uma pasta, a gente vai usar uma biblioteca que você não precisa instalar, que é a biblioteca OS, que ela já vem instalada sempre que você tem um Python no seu computador. Então, com essa biblioteca agora, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer assim, ó, lista de arquivos, eu consigo criar uma lista de arquivos, que são os arquivos que estão dentro da minha pasta imprimir. Tá vendo? Os arquivos estão dentro da minha pasta imprimir. Como que a gente faz isso? Usando o comando os.listdir, e aqui dentro do parênteses você passa o nome da pasta de onde ele vai ter que pegar. No nosso caso, como esse nosso arquivo daqui, ó, de código está junto, efetivamente, da nossa pasta imprimir, você poderia aqui só passar o imprimir, que seria o nome da pasta onde você está entrando. Mas eu sei que muitos de vocês vão perguntar, Lira, mas se eu quiser outra pasta do meu computador? Se eu quiser listar os arquivos de outra pasta do meu computador? Olha lá, se você abrir essa pasta que você quer, por exemplo, eu quero imprimir todos os arquivos dentro dessa pasta específica. Você pode vir aqui em cima, tá vendo? E selecionar o texto que está aqui em cima, que esse texto que está aqui é o caminho completo, ou seja, o local dessa pasta no seu computador. Então você pode vir aqui em cima, copiar esse texto todo e colar ele aqui. Cola esse caminho todo aqui dentro. E aí uma dica que eu te dou é o seguinte, coloca antes desse texto todo um Rzinho. Por quê? Porque se você olhar isso daqui, o que é esse texto que está aqui dentro? Isso aqui é o caminho, ou seja, o local de onde no seu computador está a pasta imprimir, beleza? Só que dentro desse texto do caminho, se você olhar, tem vários contrabarras, tá vendo? Barras ou contrabarras. E no Python, às vezes, barra N, contrabarra N. E esses são caracteres especiais. Então você tem que tomar algum cuidado, porque contrabarra N é um caractere especial, contrabarra T é um caractere especial, e assim vai. Então, para você evitar que o Python olhe esse texto aqui com caracteres especiais, você coloca esse Rzinho na frente. Então esse Rzinho é o seguinte, é um macete, né, em termos práticos aqui, ele é um macete que eu sempre uso quando dentro de um texto eu passo um caminho de um arquivo. Quando dentro de um texto você passar um caminho de um arquivo, coloque esse R, porque basicamente você vai estar dizendo para o Python, Python, não procura nenhum caractere especial aqui dentro não. Eu quero simplesmente esse caminho do jeito que ele está escrito aqui, só me dá ele do jeito que ele está escrito aqui. Aí o Python vai falar, beleza, e vai ler esse caminho. Então, nesse momento agora, se você chegar, por exemplo, ó, e printar e exibir a sua lista de arquivos, olha o que vai acontecer. A sua lista de arquivos é a cartilha de métodos pandas e a cartilha do NumPy, que são exatamente os arquivos que estão dentro da minha pasta imprimir. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai imprimir esses caras aqui, beleza? E aí, só para ficar mais organizado o nosso código, eu vou fazer assim, ó, caminho, vai ser esse caminho todo que está aqui, ó, esse texto todo que está aqui, criei uma variável com esse caminho, e aí aqui dentro eu vou escrever a variável caminho. Tá? Vocês vão ver por que disso, isso vai facilitar a nossa vida mais para frente. Mas eu só atribuí esse texto todo a uma variável, que é o caminho de onde estão os nossos arquivos, e agora a gente tem a nossa lista de arquivos. Beleza, o que eu quero fazer com essa lista de arquivos aqui? Eu quero imprimir cada um desses arquivos. Então a gente vai fazer um for para percorrer essa lista de arquivos. Para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, é isso que está escrito aqui, olha lá. Para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir esse primeiro arquivo e imprimir esse segundo arquivo. Então vamos lá, vamos fazer esses dois caras de uma vez. Como que eu faço para imprimir um arquivo? Aqui que está o comando que faltava. A gente tem que usar o Win32 API, que é esse cara que a gente pegou aqui, e rodar um comando .shell execute. Tá vendo? Esse comando aqui, ó, shell execute. E esse comando, ele exige vários parâmetros, várias informações para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, nesse arquivo aqui do gabarito, eu vou deixar um link, que é esse link que eu já deixei separado aqui,
onde ele explica para você todas as coisas, todos os detalhes que tem da função shell execute. Mas basicamente o que essa função shell execute faz? Ela roda um comando dentro do seu Windows, ela roda um comando dentro do seu computador. E o que é esse comando? Esse comando pode ser várias coisas, olha só. Esse comando pode ser editar um arquivo, esse comando pode ser procurar um arquivo dentro do seu computador, esse comando pode ser abrir um arquivo, esse comando pode ser printar um arquivo e assim vai. Essencialmente o que esse shell execute vai fazer é executar o imprimir que acontece quando você clica com o botão direito num arquivo, tá vendo? Quando você clica com o botão direito no arquivo, você tem a opção de abrir. Você tem a opção de imprimir. Você tem a opção de excluir esse arquivo e assim vai. Então o shell execute basicamente vai dar essa opção de imprimir aqui pra gente. De você pegar no arquivo, botão direito, imprimir. Essencialmente é isso que o shell execute vai fazer. E aí, para ele funcionar, você tem que passar 6 parâmetros para ele. Aí nessa hora o pessoal já fala, Lira, meu Deus, ferrou, cara. 6 parâmetros, calma, mas são tranquilos. Você vai ver que na prática a gente vai precisar mesmo passar 3 parâmetros. Os outros são valores padrões. Então, por exemplo, quais são os parâmetros que a gente vai ter que passar aqui? Ó? Vai ser 0, depois print, que é o comando que a gente quer fazer, e eu vou explicar cada um desses parâmetros. Deixa eu primeiro colocar eles aqui, depois eu explico cada um deles para você, porque eu acho que vai ficar mais intuitivo, mais fácil de você pegar isso. Depois aqui eu vou passar o nosso arquivo, aqui depois eu vou passar o none, aqui eu vou passar o nosso caminho, e aqui eu vou passar o parâmetro 0 de novo. É isso daqui que essencialmente você tem que fazer. Se você fizer isso daqui, vai funcionar. Mas agora, vamos explicar o que é isso daqui e o porquê que eu estou passando esses parâmetros, tá? Primeiro, por que eu estou passando 6 parâmetros? Porque a função shell execute, ela me exige que eu passe 6 parâmetros para ela. Não fui eu que escolhi isso. Foi a pessoa que criou o shell execute e falou que você tinha que passar 6 parâmetros para ela. E o que são esses 6 parâmetros aqui para ela? Bom, basicamente é o seguinte, esse 0, esse none e esse 0 do final são parâmetros padrões. Quase sempre, né, eu diria que pelo menos todas as vezes que eu precisei imprimir alguma coisa no Python, eu passei esses 3 parâmetros como 0. Se você quiser, aqui no link, ele explica exatamente o que é cada um desses parâmetros. Ele fala aqui o que é cada um desses parâmetros, tá vendo? A explicação não é a coisa mais intuitiva do mundo, mas ele explica lá. Pra gente, em termos práticos do que a gente precisa saber, esses 3 parâmetros vão ser sempre 0, none e 0. Beleza? Por quê? Porque a gente nunca vai precisar editar eles para conseguir imprimir um arquivo. Agora, esses outros 3 parâmetros aqui são importantes. Então, esse daqui é o que? Qual comando você quer fazer? E aí eu abri até a lista de comandos aqui para você. Ó. Se você olhar, tem lá, ó, edit, find, print. No nosso caso, eu coloquei o texto print aqui dentro porque o comando que eu quero fazer é o print. E como eu falei, qual é o formato de impressão que ele pega? Ele vai abrir uma janela para mim, para eu poder escolher a impressora? O que ele vai fazer? Não, ele vai executar um print direto, que é botão direito no arquivo, imprimir. É exatamente isso que esse comando aqui vai executar. E aí aqui tem outros 2 parâmetros importantes, que é o arquivo e o caminho. Então o arquivo é o nome do arquivo que você quer imprimir. No nosso caso, quem é a nossa variável arquivo? Olha lá, para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, esse aqui é a minha variável arquivo, tá vendo? É o nome do arquivo com a extensão dele. Nome do arquivo com a extensão dele, beleza? E aqui tem um outro parâmetro que é o caminho, ou seja, o local aonde está esse arquivo daqui. Então aqui você tinha 2 opções. Ou você passava de forma separada, igual a gente fez aqui, tá vendo? Arquivo e caminho de forma separada. Então caminho é a pasta onde está cada um desses arquivos aqui. Você pode passar isso de forma separada, o caminho nessa variável e o arquivo dentro desse parâmetro aqui, beleza? O nome do arquivo dentro desse parâmetro aqui. Ou uma outra opção era você ter passado aqui o caminho com o arquivo junto, beleza? E aqui você passa só assim, um ponto, que é para dizer para ele, olha, já te passei o caminho e arquivo dentro dessa variável daqui, dentro desse parâmetro daqui, na verdade. Então, não vou precisar dizer o caminho dele aqui, porque você já passou o caminho aqui dentro. Eu acho que fica mais confuso. Então, eu particularmente prefiro que a gente passe sempre o caminho aqui no nosso 5º parâmetro e o arquivo aqui no nosso 3º parâmetro. E esse comando daqui, eu vou executar ele agora e aí eu vou botar um videozinho na minha tela aqui da impressora acontecendo. Justamente para você ver isso tudo acontecendo, essa impressão acontecendo na prática. Então eu vou pegar agora e vou rodar esse comando daqui. E aí agora olha esse videozinho que está aparecendo aqui na sua tela. Talvez o microfone até pegue o barulho da impressora aqui. E olha lá. Ó, tá lá, tá indo. É devagarzinho, né? A impressora tem aquele negócio, aquele delayzinho para iniciar e tal. Mas ela tá ali, do meu lado aqui, rodando.
Ó, abriu o arquivo, tá vendo? Ele abre o PDF, abriu o PDF para mim no caso, e agora ele vai imprimir essa cartilha para mim, beleza? E ele vai fazer isso também com outra cartilha e tudo mais. Olha lá, tá imprimindo, ó. Pode olhar, você pode olhar o videozinho aqui, ó o videozinho, ó o videozinho. Tchá, 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 imprimindo a cartilha. E se você quiser também ter essa cartilha e imprimir essa cartilha, você pode fazer isso só fazendo download dos arquivos aqui embaixo que a gente está usando. Beleza, eu tive que pausar a minha impressão aqui porque a cartilha é relativamente grande e acabar com o papel aqui do meu computador todo, mas esse aqui era o nosso objetivo. Com isso daqui, com esse código, você consegue imprimir qualquer arquivo, você consegue integrar o Python para imprimir vários arquivos automaticamente sempre que você precisar. Beleza? Ah, pessoal, um ponto muito importante aqui que eu já estava esquecendo de falar. No meu caso aconteceu isso e pode ser que no caso de alguns de vocês aconteça, que essa linha de código aqui, ela dá um erro, e esse erro dizendo dispositivo não conectado ou alguma coisa do tipo. Por que isso? Porque os arquivos que a gente colocou para fazer a impressão são arquivos PDF. E para o Windows conseguir fazer essa impressão por meio do botão direito imprimir, para essa funcionalidade aqui funcionar da maneira correta, digamos assim, você precisa que os seus arquivos em PDF sejam lidos por um leitor de PDF e não pelo navegador. Eu não sei se é o seu caso, mas hoje em dia os navegadores eles conseguem abrir arquivos em PDF. Então se você pegar um arquivo desse, clicar com 2 vezes no botão, 1, 2, e ele abrir dentro do navegador, significa que o seu navegador foi escolhido como o leitor padrão de PDF. E não pode ser assim. O leitor padrão de PDF tem que ser algum leitor de PDF que você tenha instalado no seu computador. Eu aqui, por exemplo, uso o Adobe Reader, mas você pode usar algum outro leitor de PDF sem problema nenhum. Então, para você fazer isso, caso dê esse erro de dispositivo não conectado ou alguma coisa do tipo, vem aqui no seu arquivo PDF, clica com o botão direito dentro dele e aqui na opção Abrir com, bota Escolher outro aplicativo e define como aplicativo padrão, tá vendo? Sempre usar este aplicativo para abrir os arquivos. E aí escolhe um leitor de PDF e não o Google Chrome ou o Microsoft Edge ou outro navegador, beleza? Aí você vai falar, pô Lira, mas aí eu tenho que fazer uma configuração no meu computador? Sim, mas porque esse shell execute, lembra o que ele faz? Ele executa um comando no seu computador. E esse comando print do seu computador, ele não funciona se for um navegador que está lendo esse arquivo, porque o navegador não consegue reconhecer esse comando de forma direta. Só quem consegue fazer isso são os leitores de PDF, por exemplo, para arquivos PDF, que é exatamente esse nosso caso daqui. Beleza? Então, talvez você tenha que fazer essa configuração aqui. Eu, particularmente, tive que definir o Adobe Reader como meu leitor padrão para poder executar esses códigos aqui e para isso tudo poder funcionar. Só lembra disso porque alguns de vocês podem ter dado erro nessa linha de código por causa disso. E eu resolvi, então, comentar isso para vocês já saberem como resolve esse erro. Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e ainda não está inscrito no canal, é sua obrigação chegar agora e se inscrever aqui no canal. E se você quiser aprender mais automações como essas daqui, mais integrações como essas que você viu aqui com o Python, é só você deixar nos comentários a sua sugestão, que eu estou sempre de olho e pegando coisas novas para ensinar para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.